Caveira. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, viu, comandante? Puxa vida. E um prazer conhecer bastante gente aqui que eu só conhecia de televisão. Coronel Fraga, eu sempre tive de conhecer o senhor, viu? Foi um prazer conhecer. Quem assistiu Toca de Elite Pirata? Levanta a mão. Piratão, DVD, R$5. Eu estava devendo R$5. Quando terminar o evento aqui, me faz um pix aí. Rodrigo, Senhor? tenho certeza que foi muito mais. Mas só ele levantou a mão, estou pondo ele aqui. Uma brincadeira, uma reflexão. O filme foi pirateado. Todo mundo diz que foi estratégia de marketing para divulgar o filme, né? Inclusive minha mãe falava isso. Minha mãe falava assim. O ministro da Cultura. Gilberto Gil, não fala essa coisa. Foi isso mesmo. Mas um filme foi pirateado na Califórnia. Superman 2 foi pirateado. O rapaz que pirateou pegou 11 anos de regime fechado. Porque entendeu a justiça da Califórnia que ele enfrentou aí, que ele causou desemprego na indústria de cinema, né? Olha que entendimento interessante. Agora vamos lá, o que interessa aqui. Eu vou começar falando um pouquinho de saúde, viu? Rio de Janeiro, em 1905, nós tínhamos 800 mil habitantes. 3.500 pessoas morreram por ano no Rio de Janeiro de varíola. E 6 mil pessoas morreram de febre amarela no Rio de Janeiro em 1905. Nós perdemos o café. O café saiu do Rio de Janeiro porque os navios não queriam parar no porto do Rio de Janeiro, era um porto sujo. Os marinheiros morriam de doenças. E o Estado foi à falência e quebrou. E aí o presidente era Rodrigues Alves. E ele bolou um plano de saúde pública. Vacinação, registração das ruas, fim de algumas favelas e, antes de tudo, uma escola de saúde pública. Antes de tudo, entender o que estava acontecendo. A gente não consegue sequer entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Respeitosamente, aqui a todos os colegas, o secretário, que eu gostei muito dele, o Garcia, ele falou de 73 facções no Brasil. 72 vendem cigarro paraguaio. 72 vendem cigarro paraguaio. Rio de Janeiro, Comando Vermelho hoje, e eu falei para o secretário nacional de Segurança Pública, gostei dele também, eu falei para ele, Rio de Janeiro hoje, Comando Vermelho não vende cocaína em várias favelas. Não vende maconha em várias favelas. O Comando Vermelho sobrevive de venda de botijão de gás a preço superfaturado. E sobrevive da venda de cigarro paraguaio. E nós estamos aqui falando de cocaína e maconha durante um tempão aqui. Será que a gente não perdeu aí o caminho? Será que a gente parou de entender o que está acontecendo? Falamos de polícia municipal. Vou falar para os senhores policiais municipais. Rio de Janeiro, a gente vive um drama chamado milícia. As milícias exploram transporte alternativo legal, que é a competência do município. Exploram terreno invadido, que é o município. Se eu tivesse uma polícia municipal armada lá, a sua polícia, a gente não tinha milícia no Rio de Janeiro. Porque é um problema de município. E a gente não fala sobre isso. Eu falei com o secretário nacional de segurança, faça chegar ao Lula, pelo amor de Deus, que o cidadão carioca está pagando R$155 no botijão de gás, quando o preço do botijão de gás é R$96. E assim sobrevive o Comando Vermelho, e assim sobrevive as milícias. E a gente falando aqui, eu sei que é importante, que eu não sou imbecil, a gente falando aqui de cocaína e maconha. Eu sei que é importante, que eu não sou imbecil. Mas é muito mais que isso. Tivemos agora um partido político do Rio de Janeiro que defendeu a volta de uma deputada para o parlamento depois de ela ter sido plotada 15 vezes falando com o miliciano no telefone, pedindo a libertação de bandidos presos. E a classe política do Rio de Janeiro se mobilizou para recebê-la de volta. Não dá para falar de combate ao crime organizado sem que a comissão do Coronel Fraga propõe uma lei de afastamento imediato de um deputado estadual ou federal envolvido com crime organizado. Não dá. É idiotice, é burrice, é mentira. É mentira. Eu voto em deputados de direita do Rio de Janeiro. E me envergonha o voto que eu faço deles. Que eles dependem de milicianos. Vaga dependem. Então não dá, pô. Crime organizado é um crime com simbiose com o poder estatal. Crime organizado não é varejo de maconha e cocaína. É mentira. Crime organizado é hierarquia rígida. É transnacional. É mais de um produto. É simbiose com o poder político. É quase um narco-estado. E nós estamos falando aqui de varejo de maconha e cocaína. Não é verdade, estamos perdendo tempo. Crime organizado é muito mais que isso.
Eu fiz uma proposta ao coronel, e o coronel me conversou comigo e falou: Pimentel, vamos nessa. Lista tríplice para comandantes de polícia militar e para delegado geral. Por que isso? Porque lá no Rio de Janeiro tem um governador ameaçado pela Assembleia Legislativa. Ele não consegue indicar o comandante da polícia. Os deputados querem indicar. Curiosamente, uma Assembleia onde a Polícia Federal identificou há 3 meses que metade dos deputados são envolvidos com crime organizado. Como que eu vou combater o crime organizado numa situação dessa, pô? Que loucura é essa? Que brincadeira é essa, pô? E daqui vão sair as soluções, porque daqui já saíram várias soluções. A Polícia Municipal, quem sabe a lista tríplice para comandante-geral e para chefe de Polícia Civil. Quero lhe informar. Senhor. Desculpe interromper, mas quero lhe informar que aprovamos na comissão já o seu pedido. Foi Parabéns, parabéns. Lista tríplice para comandante-geral da polícia, lista tríplice para chefe de... Estamos sofrendo pressão dos comandantes gerais, Conselho de Comandantes Gerais, querendo interferir, tá certo? Tanto na lista tríplice que nós aprovamos, como também na criação, e a gente tem que dizer a verdade aqui, Rodrigo, como você está dizendo, na criação da Polícia Municipal. Querem, como eu coloquei aqui na minha fala no início, mas com muito respeito, querem reserva de mercado para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Isso não existe. Tem que ser exatamente aberto para que todos possam trabalhar. E a lista que foi aprovada está aí caminhando na casa. O senhor salvou a Polícia do Rio, viu? Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro nós tivemos 6 delegados, chefes de Polícia Civil presos em 30 anos. Tá? Delegados indicados pela Assembleia Estadual. Então o senhor salvou a Polícia do Rio de Janeiro. A comissão. A comissão. Isso é muito importante. Esse é o crime organizado. E buscar soluções. Eu preciso dizer para o secretário nacional, uma pena que ele tenha saído, mas eu gostei dele. Confesso que gostei dele, viu? O senhor falou bem dele, o senhor falou bem do Garcia também, e eu vou estar com eles em Brasília. Eu preciso dizer o seguinte: o Rio de Janeiro hoje, segundo a Universidade Federal Fluminense, a UF, não é o Pimentel falando, não é o Jones falando, é a UF, 4.400.000 cariocas vivem atrás de barricadas. Deveria ser obsessão do governo federal hoje e da comissão, obsessão, salvar o carioca da barricada. Ninguém no mundo merece viver atrás de uma barricada. Só no município de São Gonçalo, Jones, são 1.800 barricadas. Um partido político conseguiu uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o PSP. Foi lá e provocou o STF fez uma DPF 635, proibindo as operações policiais do Rio de Janeiro, fato que culminou com a expansão do crime organizado, territorial. Por que não propor uma DPF, qualquer partido aqui, o PL, o Novo, qualquer um republicano, uma DPF, arguindo o direito fundamental da pessoa não viver atrás da barricada? Por que não? Por que não o PL vai lá? Olha só, porque a arguição de preceito fundamental, descumprimento, é de omissão ou por ação. Então eu quero que o STF determine ao governo do Estado do Rio de Janeiro que retire as barricadas e me dê um calendário para isso. É inadmissível pessoas em pleno século XXI vivendo atrás de uma barricada. Não dá. O SAMU não chega lá, a Companhia de Limpeza Urbana não chega, ninguém chega. Ninguém chega. Então, assim, se o PSB provocou o STF para proibir as operações policiais, por que não a comissão provocar o STF para retirar as barricadas? Porque só quem consegue chegar em algumas favelas do Rio de Janeiro é o ex-ministro da Justiça. O BOP não chega, a obra pública não chega, mas ele chega. E eu não estou aqui duvidando da honestidade dele, não. Eu sei que ele chegou lá no desenrolo. Alguém foi lá e conversou. Deixa ele chegar. Eu acho justo que ele vai lá, porque se ele for lá, ele descobre que o brasileiro, o carioca, vive atrás de uma barricada, oprimido pelo tráfico. E aí tem mais questões que eu falei com o Jones. Falei, Jones, aqui no hotel hoje pela manhã, falei, Jones, vamos pensar nas milícias. Olha o que eu passei no Tropa de Elite 2. Eu apresentei para a sociedade brasileira as milícias. E muita gente dizia para mim, Pimentel, não é verdade isso. As milícias protegem a população dos traficantes. Porque momentos antes, a Rede Globo tinha apresentado uma novela. Essa novela chamada Duas Caras, onde a Rede Globo apresentava com Antônio Fagundes um miliciano do bem, que nunca existiu. A milícia oprime o morador. A milícia vende prisão de gás superfaturado. A milícia obriga você a usar um transporte alternativo legal. A milícia proíbe a chegada do Uber.
A milícia cobra taxa de proteção. A milícia é formada, sim, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vários vereadores foram presos por pertencer a grupos milicianos. E eu falei para o Jones hoje, boa parte desses vereadores foram subprefeitos, foram RAs, região administrativa. Então a milícia começa na prefeitura, pô. Então o crime organizado tem que ser combatido lá. E eu sei também que o prefeito do Rio de Janeiro não tem culpa disso não. Estou aqui para limpar a barra dele, mas não tem culpa. Acontece naturalmente. Você foi dividir o município em áreas de administração isoladas. Esses representantes locais foram assediados por milicianos e passaram a indicar seus próprios candidatos. Resultado, partidos políticos surfaram nessa onda. Vários vereadores presos no Rio de Janeiro. Então a milícia foi formada numa ideia, lamentável ideia, de descentralização do poder municipal. Na gestão do prefeito César Maia. Que não tem relação com milícia nenhuma não, viu? Então se a conversa é sobre crime organizado, vamos levar a fundo isso. Vamos achar a origem disso tudo. A origem disso tudo não é na polícia militar, não é na favela, a origem disso tudo é no poder político, é no judiciário. Deputado, saia com essa ideia daqui, por gentileza. Eu sei que um deputado federal, um deputado estadual, tem uma prerrogativa de foro. Eu sei que tem que ter, a democracia exige isso. No entanto, sabendo que o crime organizado chegou nessas casas, eu preciso de um dispositivo legal para afastar o deputado investigado por milícia ou crime organizado imediatamente. Boa. Não tem como, não tem para onde a gente caminhar. Não tem para onde a gente caminhar. Perfeito? A outra questão, a gente fala aqui de ADA, Comando Vermelho, BDM, PCC e Jogo do Bicho, ninguém fala? Por que não? Jogo do Bicho patrocina a campanha política de diversos políticos do Rio de Janeiro. Jogo do Bicho mata muita gente, eles se matam, provocam assassinatos, homicídios. Por que ninguém fala que Jogo do Bicho é crime organizado? Que medo é esse? Por que não? É o pior de todos. Mata muito. E quem levou cocaína para o Rio de Janeiro na década de 70 foi o Jogo do Bicho. Acontece que o Jogo do Bicho ficou palatável, porque ele comprou escolas de samba. A partir daí, eles não são mais bicheiros, assassinos, eles são presidentes de honra de escolas de samba. E pense nisso, viu, policiais municipais, pense nisso. A máfia russa, ela queria ficar palatável. O que ela fez? Comprou times de futebol, comprou o Chelsea. O Jogo do Bicho fez isso há muito tempo. Comprou escola de samba. Aí deixa de ser um assassino, contraventor, bandido, para ser um honorável, respeitável presidente de escola de samba. E alguns partidos políticos do Brasil, alguns que eu admiro, utilizam as quadras dessas escolas para fazer festejo político. Aí não dá. Não tem condição. Eu desabafei com o senhor isso uma vez. Eu desabafei com o senhor. Pessoas que eu gosto, que eu confio, se aproximando dessas máfias. Não dá. Não dá. Senão não tem combate ao crime organizado. Então, assim, uma solução para a gente aqui, que o senhor já rapidamente tocou. Lista tríplice para comandantes das polícias e da delegados. Como é no Ministério Público, né? Como é no Ministério Público? O Ministério Público se protege das indicações políticas. Eu pedi ao senhor também, eu sei que o senhor vai pensar nisso, nessa possibilidade de uma forma preventiva afastar de imediato deputados em parlamentos estaduais e federal que estejam sendo investigados por crimes de milícia e de tráfico organizado. A gente não pode conviver com um cara desse do nosso lado, porque o crime organizado precisa dessa simbiose. Hoje, no Rio de Janeiro, uma deputada voltou para a Assembleia Legislativa. Depois de 15 interceptações telefônicas mostrando ela conversando com bandidos. Ela pedindo para a polícia liberar armas, soltar o bandido, no partido do senhor. E eu sei que o senhor é um cara muito decente, eu te sigo há 10 anos, 15, desde que eu estava na Globo, a gente conversava. Eu gosto muito das tuas posições, você sabe disso, te sigo no Instagram, sabe disso, sabe quanto eu te admiro. Mas a gente não pode mais. Tem ADA, tem Comando Vermelho, tem PCC e tem partido político. Alguns partidos políticos são verdadeiras organizações criminosas, na essência da definição. Então eu tenho que falar muito duro sobre isso. Colegas que falaram sobre maconha aqui, respeitosamente,
Mas vamos falar de cigarro? Vamos falar de cigarro? Os cigarros são fabricados pelas facções. O PCC tem 2 fábricas, Comando Vermelho tem uma, ADA tem uma, PCP tem uma. Eles fabricam cigarro paraguaio. Eu preciso dizer para o cidadão de bem que quem compra cigarro, que não seja cigarro com imposto, do BAT, da Philip Morris, quem compra cigarro dessa origem, está matando alguém. O colega veio falar para mim sobre maconha, né? Eu, sinceramente, não gostei desse negócio de 40 gramas, né? São 130 cigarros, só acho um absurdo. Talvez eu aceitasse uma quantidade bem menor, talvez eu aceitasse. Mas 110, 40 gramas eu não aceito. Mas já que o STF liberou, eu preciso dizer ao cidadão que quem está vendendo aquilo continua sendo um assassino. Apesar do STF ter liberado, quem vende é um assassino. Correto? Então, olha, está liberado, mas quem vende é um assassino. Coronel Granja, eu vou na cidade do senhor com uma frequência, Goiânia. É a única cidade do Brasil, onde você pega um táxi e o taxista fala para você, está mais seguro. Então o senhor conseguiu reduzir o crime, e o senhor conseguiu reduzir a percepção do medo. Porque tem muitos estados da federação que estão reduzindo o crime, mas não conseguem reduzir a percepção do medo. O governo federal teve uma má notícia semana passada, dia 15 de junho. Atlas Sintel fez uma divulgação da aceitação da segurança pública do governo federal. 27% dos brasileiros acham que o Lula está indo bem na segurança pública. Só 27%. Pior índice do governo federal é esse. Acontece que o governo federal, na gestão Lula, acompanhando a gestão Bolsonaro, está tendo redução de homicídios. Então, acompanhando uma tendência do Bolsonaro, uma queda de 5% ao ano de homicídios. Apesar disso, a percepção dos brasileiros é que está muito pior. Porque segurança pública não é redução de número, é redução de número e melhoria da percepção. Eu não sei se o Estado de Pernambuco faz alguma ação para redução da percepção do medo. Com certeza Goiás faz. Mas nós deveríamos trabalhar nisso. Nós deveríamos trabalhar na redução da percepção do medo. As pessoas deveriam achar que o Rio de Janeiro, por exemplo, eu falei para o Coronel Almeida, nós estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 38 anos. O Rio de Janeiro nunca teve com tão pouco homicídio antes. E as pessoas do Rio de Janeiro estão morrendo de medo. Elas dizem assim, o Rio nunca teve tão ruim. Na verdade, o Rio está melhor. É que a gente não percebe mais. A gente vê o bonde do traficante, a gente vê o helicóptero caindo, a gente vê a morte do policial do BOP, a gente vê a morte dos médicos na Barra da Tijuca. E a percepção é que a cidade está em guerra, de fato está em guerra. Mas a percepção é que a cidade está muito pior e não está. E não está. E o medo é tão ruim para a população quanto o homicídio. O medo afasta o comércio, ele acaba com o turismo, ele potencializa todos os problemas da segurança pública. Então, assim, se a gente puder trabalhar na comissão, deputado, na redução do medo, da percepção, orientar secretários de segurança pública nesse sentido, pegar o bom exemplo de Goiânia, que é a única cidade do Brasil onde você entra no táxi e o taxista fala para você, está muito melhor. Está muito melhor. Então, assim, mais uma questão para os colegas da arma aí, rapaziada da arma. Vocês vão falar aqui depois, eu vou ficar assistindo o senhor aí. Quem é o colega da arma aí, deputado? Cadê o senhor? Eu vou assistir o senhor, viu? Tem que sair da comissão, tem que sair do Coronel Fraga e do Coronel Meira. Nós temos que ter no Brasil uma agência de armas. A Polícia Federal não suporta o processo administrativo das armas. É muito trabalho, é muito papel, muito documento, muita gente buscando. O Exército Brasileiro tão pouco. Eu visitei quartéis do Exército onde tinha 50 militares envolvidos em processo de certificação, de fiscalização, de tudo isso. Não é função do Exército, tão pouco da Polícia Federal. Se a gente quer ter uma legislação no Brasil boa, uma rede de leis, a gente tem que ter uma agência de armas. Tipo uma ATF que tem nos Estados Unidos, né? Alguma coisa desse sentido. Onde o cidadão de bem que quer ter uma arma, ele vai ter toda a facilidade de ir lá buscar a sua certificação, o seu CAC, o seu CR, o que for. Perfeito? Defenda essa ideia aí, irmão. Defenda isso. É importante demais. Tá? E a comissão está aqui para isso. Você tira da Polícia Federal e do Exército Brasileiro esse peso. Então,
Presidente, muito obrigado aí pela... Deixa eu falar uma coisa para o senhor, Coronel Fraga. Eu estava no BOP e depois eu frequentava muito a DAS no Rio de Janeiro. O que saiu da mesa do senhor lá mudou a história do sequestro relâmpago do Rio de Janeiro. Uma ideia da tua equipe, ou do senhor, da comissão, que foi o CPF do telefone pré-pago. Olha que coisa bacana. Olha como essa comissão pode salvar vidas humanas. A comissão pode salvar vidas humanas. Né? Ela pode operar, ela pode servir aí de... Ali um local de debate. Há poucos meses, eu acho que eu falei isso com o Coronel Meira também, no Rio de Janeiro. Não é meu inimigo, não é meu adversário. Isso é uma linha política distinta da minha, mas que eu respeito e eu escuto todo mundo. Eu assisti um podcast de um deputado de esquerda, aliás, de extrema esquerda, e esse deputado do podcast dizia o seguinte: sem segurança pública não tem educação, sem segurança pública não tem turismo, sem segurança pública não tem transporte, sem segurança pública não tem combate à dengue, porque a Anvisa tem que chegar lá para fazer o combate à dengue, sem segurança pública não tem emprego. Eu olhava o deputado de esquerda falando isso e ele dizia assim: segurança pública é estrutural. Se a gente não resolver o problema de segurança pública, nada no Brasil vai ser resolvido. Os caras roubou meu discurso. Eu falo isso há 20 anos. Roubou o discurso do Coronel Fraga. Estratégia. Esse cara, ele é de esquerda e ele acordou que sem segurança pública não tem emprego, pô. É o CD pirata. É o CD pirata. É o CD pirata. E, então, para a comissão aqui, eu vou ficar esse... Hã? Quem é esse? Ô, Freire. Ei, deputado, agora vou lembrar tudo, né? Não, mas eu respeito ele. No meu filme, eu coloquei o nome dele de Fraga. No Tropa de Elite 2, o Freire foi o Fraga. Mas não sou viu o Tropa de Elite 2, pô. Isso é bom. Botaram o nome do Fraga de um deputado corrupto. Aí eu entrei na justiça. Falei, ó, não, de jeito nenhum. Que porra de Fraga, eu não sou corrupto. Não, Fraga é corrupto, não. E o nome Fraga, aqui no Congresso, só tem eu. Se fosse deputado João, Manuel, mas deputado Fraga, aí entrei na justiça. Aí, Rodrigo, o pessoal foi lá, o Osmar, como é que é o menino lá, o ator? O Wagner. O Wagner foi lá, o diretor foi lá, e aí eu falei, não, se vocês não mudarem esse personagem, eu vou entrar na justiça e vou evitar a estreia do filme Tropa de Elite, do qual eu assisti e gostei muito. Aí botaram aquele Fraga ativista, que é outro sem vergonha. Aí foi melhor. Aí eu fui pro cinema, Rodrigo, e tô lá quietinho, né, tal. Quando acendeu as luzes, o pessoal olhou, todo mundo olhou pra mim, e aí, melhorou? Digo, agora tá bom. Sabia isso não? Eu não sabia. Então, um pouco ele pegou minha esposa também, viu, Coronel? Só por mais pro senhor, viu? Porque tem um papo aí que o Fraga pegou o Freixo, pegou minha mulher, não pegou não, viu? Isso aí não aconteceu, isso foi ficção. Mas no filme a gente coloca... Eu tenho uma... O senhor sabe que tem colegas... Vou chamar de colega, viu? Senão tem colegas da esquerda que dá para a gente conversar. Eu tenho certeza que com equilíbrio, explicando para eles, dando argumentos corretos, né? Eu tenho certeza que ninguém vai ficar contra. A gente vai apresentar, por exemplo, vou dizer para o senhor, o que fazer em relação à DPF 635 se um motoboy chegar no batalhão da PM e falar, olha, acabaram de roubar minha moto e o localizador da minha moto está dizendo que minha moto está na favela de Chapadão. Aí o oficial de dia vai dizer assim, olha, liga para o STF, porque a gente não pode ir lá. Né? E aí, porque o STF deixa claro que é em situações de excepcionalidade. Perfeito? E eu sou cidadão do Rio de Janeiro, eu não votei no STF para ser governador do meu estado. Eu votei no governador do estado. Ele que vai aplicar o policiamento da forma que ele achar interessante. Como que o governador foi eleito por um voto popular. Aliás, com a maioria dos votos. Com 13% de votos acima do segundo colocado. Então, por que o STF tem que definir como que a polícia vai ser utilizada no meu estado? E o meu medo, que me assombra, Coronel Grande, é que amanhã o STF acorde e fale assim, olha, uma DPF em Goiás, uma DPF em Pernambuco, uma DPF em Florianópolis, uma DPF no Paraná. E aí? Como é que fica
tudo isso. Por que não obstacular o STF logo agora? Olha, não é para vocês. Isso aí não. Segurança pública é para o governador do Estado. Isso a gente pode fazer. Isso a gente pode. Segurança pública não é com vocês. Eu tenho certeza que os ministros do STF, respeitosamente, não conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o ministro do STF não sabe que 12 motoristas de Uber foram sequestrados no Rio de Janeiro e foram feitos reféns na favela do Morro do Dendê, na ilha de Governador. Eu tenho certeza que o STF não sabe que a ambulância do SAMU não conseguiu entrar na favela de Manguinhos e uma mulher morreu sem que tivesse o apoio médico, porque a ambulância não passou. Tenho certeza que se ele soubesse, ele ia falar, olha, tira a barricada. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se o coronel Fraga perguntar para um colega de esquerda lá na Câmara, você concorda que a barricada tem que ser retirada? Ele vai dizer que sim. Não é possível que alguém ache a barricada uma coisa importante, legal, bonita. E eu digo a vocês, o BOP retira uma barricada por dia. O BOP tem equipamento para retirar a barricada, né? E a cena clássica lá, coronel Fraga, quando o BOP retira a barricada, é o morador servindo água gelada para os policiais do BOP. Alguns moradores emocionados dizendo, a minha rua estava fechada há 5 anos. Muito obrigado. A Senasp não pode estar cega a isso. O Lewandowski não pode estar cega a isso. A Comissão de Segurança Pública não pode estar cega a isso. Isso tem que ser a nossa obsessão. Porque o crime organizado, ele não quer mais saber de maconha e cocaína. Ele quer saber de território. Com território, ele vende mercadoria ilegal. Com território, ele oferece a van, transporte alternativo legal. Ele oferece o cigarro ilegal. Com território, ele ganha voto. Então, o crime organizado, maconha e cocaína é besteira. O importante é território. As milícias descobriram isso. Comando Vermelho, o ADA e Terceiro Comando vieram na linha. E esse modelo, infelizmente, vai ser exportado para todo o Brasil. Ah, não chegou em Recife. Ainda. Tomara que não chegue. Mas já chegou em Salvador. Salvador nós temos barricadas, coronel. Salvador nós temos barricadas. Eu esqueci o nome da delegada, da doutora. Doutora Cláudia, não pode ter barricada no teu estado. Não pode. No dia que surgir a primeira, tem que chegar para a governadora. Governadora, é um caminho sem volta. O crime organizado, ele quer território. Salvador, infelizmente, virou o Rio de Janeiro. E o Comando Vermelho está lá. E eu tenho certeza que a barricada não é do PCC nem do PDL, é do Comando Vermelho. Natal, ataque a ônibus, né? Quem começou atacando ônibus no Brasil? Comando Vermelho. Natal é a terra do senhor lá, né? Eu deixei de passar o carnaval no teu estado, lá na Praia da Pipa, porque estavam queimando ônibus. Ou seja, impactou o turismo no teu estado, que é importante para ganhar dinheiro no teu estado. Conhece a Praia da Pipa? Muito feliz lá, viu? Bacana. Mas eu vou no ano que vem, eu vou. É que eu estou acostumando vindo aqui na Buru Alto. Já virei fã de Buru Alto. Então todo ano eu venho para cá. Eu venho para cá 2 vezes por ano, para falar a verdade. É o estado que eu mais visito no Brasil. E vou continuar vendo aqui que eu fiz amigos hoje aqui. Boa. Comandante. O colega Cavalcante da PRF já foi? O colega da Cavalcante? Cavalcante, na semana passada, há 2 semanas, eu falei isso com o teu amigo aí. O Derrite tem uma entrevista no jornal. E tudo que o Derrite fala, eu escuto. Eu gosto muito dele. O Derrite disse o seguinte: em São Paulo são 5 batalhões da PM estadual rodoviária. É um comando de policiamento rodoviário com 5 batalhões. Nas rodovias estaduais de São Paulo, não estou falando BR, é apreendido 80% de toda a maconha e cocaína do estado. A polícia rodoviária, ela tem potencial para reduzir o crime no estado de São Paulo. Então, de fato, desculpa as outras polícias, aos colegas municipais da PM, ao pobre Polícia Civil, é a polícia que tem potencial para salvar o Brasil. É a tua polícia. Mas não com 15 mil homens, né? 14 mil, né? Talvez com 50 mil homens, 60 mil homens, né? Aí sim. Aí ia ser diferente. E a comissão pode atuar nisso. A comissão pode exigir uma lei com um efetivo mínimo da Polícia Rodoviária Federal. Quando tem grandes eventos no Rio de Janeiro, o senhor foi lá, Jornada Mundial da Juventude, Visita do Papa, Olimpíadas, Copa do Mundo, a PRF do Rio de Janeiro recebe reforço. Reforço aí de 200 homens, 300 homens.
você percebe imediatamente a redução do crime na cidade. Porque a PRF, no Carnaval, na Jornada Mundial da Juventude, na Olimpíada, apreendia fuzil na rodovia. Os postos estavam reforçados, lá em Itatiaia, né? E simplesmente era 2 fuzis, 3 fuzis, 4 fuzis por semana. Olha a importância do PRF. E, desculpa, o Rio de Janeiro não é a prioridade da PRF. PRF é prioridade, eu acho que é Paraná, eu acho que é a prioridade de vocês, né? Acho que o Paraná, por questão de Foz do Iguaçu, deve ser a prioridade. Mas quem sabe uma PRF aí, num tamanho razoável do país com a dimensão continental que nós temos? Talvez fosse a solução. A gente já sentia a redução do crime das cidades. Gente, eu peço desculpa pela emoção, agradeço de novo aos colegas aqui, alguns eu já conhecia, outros eu tive o prazer de conhecer. João já posso considerar amigo. Tá? O senhor também, o Coronel Fraga agora também. Conheço o senhor há muito tempo, viu, Coronel? Eu acompanhava o senhor antes do senhor ser deputado. Só para o senhor saber. Que eu morei em Brasília, tá? Morei na 104 Sul. Cuidado. Então, não, mas só uma relação. Aí eu falei para ele, sei que ele é calção preto, ele é formado na Escola de Educação Física do Exército, e conheço a pouco a história dele. E vou falar para o Zé Padilha, que foi uma sacanagem botar um